Muy buenas tardes a todos. La tarde de hoy que nos sintonizan a través de Google Meet y a través de nuestro canal de Facebook Encuentros por la Historia. El día de hoy nos encontramos con la doctora Jacqueline Sarbato, que nos va a acompañar en este proyecto que emprendimos hace aproximadamente 2 meses y que ha tenido una acogida bastante generosa gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven. El proyecto Encuentros por la Historia hace parte de una iniciativa de los grupos de investigaciones en historia económica, política y educación, el grupo Religiones, Creencias y Utopías de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. La doctora Sarbato, que nos acompañará hoy en la conferencia, es postdoctora en Historia de la Universidad Estatal de Campiña, doctora en Historia de la Universidad Federal de Santa Catarina, investigadora del Centro de Investigaciones Transdisciplinares, Cultura, Espacio y Memoria de la Facultad de Letras de la Universidad de Portugal, investigadora, colaboradora del Grupo de Estudios Didáctica de la Historia, Universidad Nacional Mar del Plata, es miembro de la Cátedra Libre Patrimonio, Cultura Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Además, la doctora es profesora adjunta en la Universidad Federal Mato Grosso del Sur, profesora en el programa de posgraduación en educación y en el profesorado de historia. Tiene experiencia en las áreas de historia, patrimonio, museo y memoria, didáctica de la historia, historia de las mujeres, historia y cultura africana y afro-brasilera. Fue redactora del Centro Municipal Sao José, asesora de investigación y posgraduación de la misma institución y se desempeñó como jefa de la División de Formación de Profesores, Perfeccionamiento Pedagógico. Además de eso, realizó acciones como coordinando el grupo de investigaciones e enseñanza de la historia, mujeres y patrimonio, miembro de UNAPUB, SBE, Red Internacional de Educación Histórica, APEJUM Argentina y coordinadora del área de residencia pedagógica UFMS. La doctora Sarbato hoy nos acompañará hasta las más o menos 5:30 de la tarde, si todo sale bien, para lograr dejar un espacio de preguntas. Reglas de juego que vamos a tener presentes para el día de hoy son las siguientes. Primero, micrófonos apagados para todos los participantes en la sala. Segundo, las preguntas que surjan al final de la conferencia deberán ser escritas en el chat de Google Meet y quienes nos sintonizan por Facebook como comentarios a nuestro live. Profesora, mucho gusto y el auditorio, la sala virtual es suya. Está certo. Obrigada, Álvaro. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer ao convite feito por Nilson Javier para falar um pouco sobre essa perspectiva do patrimônio histórico e o ensino de história, sob a perspectiva da educação histórica. Peço que, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, que retomo, não? E a perspectiva de diálogo que eu pensei para conversarmos um pouco hoje, metodologicamente, seria apresentar um pouco esta concepção do patrimônio histórico e o ensino de história, e pensar em possíveis reflexões e possibilidades didáticas. Então, numa primeira parte, eu vou discutir um pouco conceitualmente o que vamos trabalhar, as dimensões analíticas, e, posteriormente, apresentar a vocês alguns exemplos de pesquisas que têm sido feitas. Para situá-los um pouco, eu não sou de Mato Grosso do Sul, mas resido aqui desde 2014. Então, toda a pesquisa que eu comecei a construir neste estado já vem embasada de pesquisas que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina,
durante o processo de formação que trabalhamos lá. Bom, quando a gente percebe a perspectiva de trabalhar o patrimônio histórico, é importante ter em vista algumas conceituações acerca do patrimônio. Nós estamos falando de patrimônio num âmbito muito amplo, não é? E o patrimônio histórico e cultural na América Latina é muito mais amplo e muito mais diverso. Então, obviamente que as pontuações que eu trarei hoje são no âmbito de perceber o patrimônio como um instrumento que nos permite dialogar no ensino da história, não é? Então, as múltiplas dimensões em relação a esse patrimônio. Então, pensando patrimônio cultural material, e aí temos edificações, igrejas, praças, grandes grupos que montaram museus, casas de memória, casas de cultura, e o patrimônio imaterial, algo ainda recente, não é? Postulado em 2001 pelas perspectivas da Unesco e de todos os órgãos internacionais de defesa de patrimônio, que trabalham com as festas, as crenças, as práticas culturais. No processo de pesquisa, você pode, com certeza, trabalhar as dimensões atreladas dessas duas concepções de patrimônio material e imaterial. Mas, geralmente, a gente trabalha com esses sentimentos, como coloquei nesse slide, educar pelo patrimônio, com o patrimônio, práticas educativas, o uso deste patrimônio, não só pela comunidade, mas pelo grupo educativo, as concepções interdisciplinares, justo porque trabalhamos muito ligados à história, à educação, à antropologia, à sociologia, então as áreas das ciências humanas podem trabalhar na perspectiva de pesquisa e produção em relação a isso no espaço educativo. Então, são reflexões que trazem essas interfaces entre o que são as concepções históricas, e aí, fontes históricas, lugares de memória, lugares de história, perspectivas de grupos culturais, práticas educativas, inclusive, né, trabalhando com a escola como um espaço patrimonial, são alguns dos elementos que podem trabalhar, podem permitir essas interfaces nas práticas educativas. Então, são dimensões analíticas e metodológicas que apresentam um complexo enredo de narrativa, lembrança, esquecimento, preservação, pertencimento, estranhamento em relação aos percursos do patrimônio. Então, vamos dar exemplos. Quantos de vocês veem à sua memória algum espaço, alguma festa, algum grupo cultural que conheciam em suas regiões e que hoje não existem mais? Esse esquecimento também faz parte da investigação histórica. Este silenciamento, né, essa memória em silenciamento, como dizia o Pollack e o Paul Ricoeur. Então, nessa perspectiva, historicamente, nós temos a memória como uma interface muito importante para trabalhar as discussões sobre patrimônio cultural e as perspectivas e práticas educativas. Pode passar, Álvaro? ¿Está bien como falo o muy rápido? Bien, bien, perfecto. Ok, então me preocupa a persona. Então, perpassando esses espaços educativos, nessa concepção de inserção em sala de aula, inserção no espaço escolar, inserção no formação de professores, no olhar desses profissionais e também dos estudantes, nós temos as discussões da educação patrimonial. A educação patrimonial é algo que hoje está difundido em muitos lugares, em muitos países.
Se quiserem, depois repasso a Álvaro e a Javier alguns textos que tem sobre essa discussão, porque eles nos dão metodologicamente a contribuição de uma alfabetização cultural. O que seria esta alfabetização cultural? Seriam diferentes leituras e interpretações de fontes históricas. Com isso, é possível dialogar sobre a natureza documental, imagética, estética, formativa de determinados espaços culturais, de países, transformar este processo em práticas educativas escolares. Algumas escolas colocam em suas práticas educativas a obrigatoriedade de se trabalhar com o meio social e cultural em que vive. Então, neste sentido, pode-se agregar a concepção curricular, a dimensão formativa na sala de aula, com as memórias e os lugares. Então, desde monumentos, conjuntos arquitetônicos, lugares que são notáveis na cidade, né, que a gente chama de patrimônio cultural, por um ensino de história que seriam como praças de centenário, alguma comemoração entre a cidade, entre o Estado e até mesmo a nação. Então, você tem diferentes elementos para trabalhar desde a história local até a história global. E aqui um recorte. Quando trabalhamos esses elementos, bebemos na fonte da concepção teórica e metodológica do patrimônio cultural. Então, monumentos, nós dividimos o que são os monumentos históricos e que são monumentos comemorativos. Vamos ao exemplo, um monumento comemorativo seria uma estátua em homenagem a um governante que foi feito por seu partido. Temos agora, inclusive, uma grande discussão sobre os monumentos ditos, não, desbravadores, que, na verdade, foram sujeitos muito algozes na sociedade como um todo. Pessoas que perseguiram indígenas, negros, mulheres e outros grupos. Então, esta estátua, este monumento, nos traz, na análise com os professores e com os estudantes, diferentes perspectivas para ensinar a história daquele lugar relacionada aos outros processos. Por isso que nós trabalhamos sempre na perspectiva de uma espiral da história, e não de uma linha do tempo. Porque na espiral da história, nós estamos envolvendo as diferentes memórias, os lugares de fala, o sentimento de pertencimento, as interpretações, e com isso esse estudante, este professor, consegue fazer essa narrativa e essa interpretação das fontes históricas. E aí, visto também o museu como um espaço que compõe perspectivas de processos de patrimonialização. Nas últimas décadas, na América Latina, nós começamos a ter um incremento muito maior de museus e espaços de memória, casas de cultura, pensando em que essa construção de lugares que vão narrar aos futuros sujeitos o que vivenciava-se naquele espaço. Então, neste processo, as memórias compõem-se em grupos diferenciados para análise de museus. No momento, nós temos trabalhado muito com a ideia de museus, mulheres e memória, discutindo quais são os objetos, as coleções, os processos formativos neste dito espaço de arte, de reconhecimento, que sejam ligados não só à questão de gênero, mas ligados também a essa perspectiva do fazer feminino. Então, havia mulheres, não havia mulheres, havia indígenas, quem eram esses indígenas? Haviam grupos minoritários,
como são narrados nesse espaço de musealização. E aí, nesse sentido, eu trouxe este gráfico, que eu penso ser uma síntese do que nós abordamos ao longo de toda a nossa pesquisa e na concepção que nos segue, né, metodologicamente, a apresentar a vocês. Nós temos o patrimônio cultural e a história interrelacionados com a educação patrimonial. Então, a educação patrimonial seria metodologicamente o caminho a discutir a história e o patrimônio cultural. E aí, como eu falei no início, o patrimônio cultural ele pode ser desmembrado em inúmeras e infinitas discussões. Nós podemos trabalhar o patrimônio cultural desde hoje, não é a questão voltada ao meio ambiente, voltada à pertinência para o futuro, ou até mesmo a questão dos objetos e os processos de relação passado e presente. Neste sentido, a educação patrimonial, então, ela faz esta relação com a história, o patrimônio cultural, e nos traz outros elementos a serem inseridos na nossa perspectiva de análise, que são as fontes históricas. Fontes históricas, museus, lugares de memória, lugares públicos, né? É um trabalho muito relacionado também à história pública, e entra nessa dimensão a educação histórica, ou como chamamos de educação de classes, não? A educação histórica como uma releitura desses processos e como uma concepção em suas aulas oficinas, ou as classes Tacher, como vocês chamam aí. Por quê? A educação patrimonial nos traz a metodologia com a alfabetização cultural, com o universo de narrativas, com todos os detalhes de observação, análise crítica, construção da leitura das fontes históricas em diferentes espaços, né, seja nos museus ou nas memórias. E a educação histórica, ela nos dá metodologicamente um outro campo de discussão, que seria este processo de alfabetizar o sujeito num letramento histórico. Brincamos sempre que não vamos construir pequenos historiadores, mini historiadores, não é isso. Vamos trabalhar com sujeitos que compreendam o processo histórico. E aí, nessa perspectiva de passado, presente e futuro, não é? Numa inter-relação. Pode passar o próximo, que vou explicar um pouco melhor. Nesse processo, no ensino de história, essa discussão do patrimônio, ela permite, ela possibilita um processo maior de observação, de registro crítico sobre aquilo que percebe neste patrimônio, e até mesmo na lógica de significação histórica. O que representa esse processo? O que representa essa vivência? O que representa este aprender historicamente, né? E como método pedagógico, a exploração do patrimônio histórico-cultural, ela traz, sim, esta nova apropriação do sujeito. E por que tão fortemente colocamos desta maneira? Porque o estudante, ao ter o contato com este patrimônio, com estes bens patrimoniais, ele começa a historicizar a realidade em que ele vive. Ele percebe o seu entorno, o meio social, o grupo que lutam, as memórias das mulheres, de pessoas que estão neste monumento, né, que são registradas no monumento, os grupos de sítio histórico, arqueológico, a paisagem natural e a mudança que foi acontecendo por determinados grupos culturais, a invisibilidade de outros grupos, como indígenas, como afros, como mulheres, como artistas. Então, você trabalha numa perspectiva em que a ensinança, né, da história, o ensino de história, busca trabalhar com esses sujeitos a significação do que é histórico pelo patrimônio,
pelas memórias, pelo método em que ele está, na conceituação em que ele está trabalhando ao longo dessa visão mais ampliada do que é a história. Então, a história não ficaria apenas nos livros, nos ditames que o professor traz em sala de aula, mas seria, sim, uma relação com todo o processo de construção de vivência e, né, de questões acerca de um processo de patrimonialização, como dizia Hartog, que sacralizou algumas memórias e invisibilizou e silenciou outras. Então, no silenciamento, também trabalhamos como o patrimônio, como um indutor desse conhecimento histórico, que propõe, não, pensar diferentes narrativas, narrativas ditas tradicionais, narrativas de grupos de elite, narrativas invisibilizadas, habilidades que foram adquiridas, experiências que foram cerceadas. Então, é um processo em que o patrimônio e a história dialogam sobre o que é importante lembrar, o que é importante reconhecer nestes espaços ditos patrimoniais. Porque alguns são sacralizados na memória e outros silenciados. Então, com essa perspectiva, com essa lógica, tanto os monumentos, os conjuntos arquitetônicos, os lugares que compõem o chamado patrimônio cultural, envolvem desde o estudo da contemporaneidade até estudos antigos. Quando trabalhamos com história antiga, por exemplo, muitos grupos não discutem os elementos e bens patrimoniais da antiguidade que temos em comunidades no Peru. Nós temos uma história antiga da América Latina. Ela não é pensada em termos patrimoniais, ela é raramente pensada em termos patrimoniais. Então, quando você tem, em alguns espaços, como as Olimpíadas, ou outros espaços que são coletivos, exposições e, de certa forma, também réplicas do que eram bens patrimoniais da comunidade peruana, nós trabalhamos com o que o Rissen chama de acervos da tradição do passado. Esses acervos da tradição do passado são integrados numa dinâmica de transformação do presente, que necessariamente não são integrados à nossa relação diária. Muitas vezes, nesse redemoinho, né, de sobreposição, eles são silenciados e são colocados, muitas vezes, a um processo de excludência do que vamos lembrar no futuro e narrar no futuro. Então, quando a gente trabalha com essa perspectiva, e por isso eu friso, não, a discussão da educação histórica para o patrimônio, ela nos permite perceber essas infinitas concepções. De que passado vamos registrar, de que presente questionamos esse passado, e de que propensões de futuro são essas que nós vamos narrar e vamos também problematizar. Né? Pode passar o próximo, por favor? Na verdade, há alguns grupos de educação histórica que trabalham eminentemente com a educação histórica e patrimonial, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto na Europa e outros países também, alguns grupos em Nova York, não? Mas ainda muito pouco, muito ainda ínfimo, e ainda pensando, e talvez essa seja para vocês que estão nos ouvindo, uma perspectiva de pensar futuras pesquisas, sobre a concepção imaterial do patrimônio, relacionando festas, contribuições culturais, outros saberes culturais, que envolve desde a preservação de uma memória regional, até a questão de um patrimônio cultural numa inserção mais ampla da história, não é? Já visto que várias pessoas têm claramente colocado patrimônios como a Torre Eiffel, em Paris, mas não conhecem patrimônios do seu local de moradia. Então, são produções completamente desconectadas
dessa vivência do sujeito. E a educação histórica nos dá essa dimensão. Ela nos trabalha com essa produção de sentido histórico. O que eu estou ensinando sobre a história e o que isso é significativo a estes sujeitos que estão comigo todos os dias na sala de aula, né? E o Hyssen coloca muito essa perspectiva, Jörn Hyssen, estou aqui falando, né? Nessa conexão entre o ensinar e o aprender história. Por isso, penso, não é? E é uma perspectiva um tanto quanto pessoal, que trabalhar com a formação de professores na dimensão da educação histórica contribui fantasticamente para depois fazermos os trabalhos em sala de aula, em diferentes modalidades de ensino, ¿no? De la educación primaria até la educação secundária, e la superior, por supuesto. Então, quando trabalhamos com essa ideia de produção de sentido histórico e interpretação de diferentes fontes, nós estamos permitindo a este estudante que ele tenha diferentes níveis de compreensão histórica e níveis de compreensão do processo histórico. Como se deu, por que se deu, quem eram os sujeitos envolvidos, problematizar este processo. Então, a educação histórica atrelada ao patrimônio cultural permite essa aprendizagem histórica, porque utiliza a experimentação, a interpretação, a orientação temporal que o sujeito vai aprender, e até ações de preservação. Alguns grupos de historiadores hoje se preocupam muito com esta perspectiva da preservação, com essa lógica do que vamos preservar para o futuro, e que políticas públicas patrimoniais são propositadas para isso. Então, se temos grupos de estudantes que trabalham numa mesma lógica, num mesmo local, num espaço temporal, e que conhecem, compreendem a importância de determinado bem patrimonial para a sua história, com certeza não permitirão que qualquer pessoa derrube, que ele não seja preservado e que não tenha salvaguarda, né? Então, essa proposição da investigação da educação histórica nasce muito de uma preocupação do que é este processo de ensinar e aprender história, né? Num panorama que pode ser tanto global, como eu falei agora há pouco, né, quanto local, mais próximo do sujeito. E o Jörn Hyssen usa muito essa dimensão, porque ele coloca claramente que vinculamos a teoria à prática. Nós trabalhamos com sujeitos em sala de aula, 20 alunos, 30, 50, em que você tem a interpretação de fontes históricas. E essa interpretação, a partir dos conhecimentos prévios, a partir da problematização do que eles estão lendo sobre a fonte histórica, relaciona também o tempo experimentado por este aluno, por esta aluna, com o senso temporal em que estamos explicando, sobre a subjetividade humana, o que é a memorização, o que é uma explicação, o que é uma interpretação. Este aluno passa a perceber a história não como algo em que você vai decorar fatos, datas, sujeitos e pronto. Não. Ele passa a problematizar este tempo em que vive, com a relação entre o tempo em que estava acontecendo, construindo aquele patrimônio, e até o momento das circunstâncias que podem ser permitidos no futuro manter este patrimônio edificado ou este grupo cultural firme na memória e no âmbito social em que ele vive. Então, é a interpretação um dos elementos chaves na produção da educação histórica com o patrimônio, porque nós levamos os sujeitos, as pessoas, a visitar esses espaços, a conhecer essas pessoas que fazem parte de todo o arcabouço cultural de uma sociedade. E, com isso, pôr também em relação o que é
pertencimento, o que é estranhamento, o que eles consideram que seja um patrimônio vinculado a determinados grupos elitistas, ou a grupos que são militares, ou a grupos que não são diversos, ou seja, né, não são multiculturais, né? E aí, nesse processo da educação histórica com esses lugares de memória, e aí os meios que a educação histórica nos permite trabalhar com os marcos temporais também. Não é a memorização de datas, mas a relação entre o que esses saberes foram construídos, a história de recepção desses saberes, tanto em relação a monumentos, a praças, a igrejas, a centros culturais, a danças, festas e outros grupos, não? Mas trabalha com a perspectiva da identidade cultural desses grupos. E isso é um processo um tanto quanto complexo, não vai dar tempo da gente discutir um pouco aqui, mas vai no âmbito simbólico, um teor mais de formação de uma identidade, não uma identidade nacional, como se projetaram alguns monumentos, mas com questionamento e problematização dessa dita identidade nacional. Quais são as outras identidades que estão imersas ou através dessa produção de uma memória sacralizada e nacional? Pode passar o próximo, por favor? Bom, então, como eu disse, a dimensão entre aprendizagem histórica, experiência em diferentes espaços educacionais, formais e não formais, e aí, nessa ideia de formais, são escolas, são diferentes modelos educativos que tenham a educação formal. E a educação não formal seriam as ONGs, grupos culturais, espaços culturais, em que a gente trabalha com a perspectiva de oficinas e outras discussões, não? As investigações nesses dois espaços, elas são bem diferentes. No espaço formal de ensino, e aqui falamos, então, do exemplo da escola, o ensino de história na educação básica segue alguns princípios e alguns temas direcionados. Então, o professor tem que dar conta de determinados conceitos, conteúdos, metodologias e avaliação. Bom, grande questionamento é como eu insiro o patrimônio nessa dimensão? Como eu faço essa junção? Como eu trabalho com essa perspectiva sem sair do âmbito curricular que me é exigido? Bom, e aí discutimos, nessa lógica, as investigações com diferentes fontes, como a educação histórica nos traz essa possibilidade metodológica, né? Hoje estamos aqui, em plena pandemia, mas ainda assim usando um recurso tecnológico. Tem alguns grupos que trabalham a educação histórica e o uso de tecnologias, não é o meu caso. Eu ainda circunscrito, né, na educação histórica e o patrimônio. Mas a gente trabalha com as investigações em periódicos e muitas discussões que você tem, e periódicos são possíveis de trabalhar em sala de aula, porque nos trazem diferentes informações, diferentes releituras, interpretações dos alunos, e até mesmo uma outra produção de interpretação e narrativa desses sujeitos, em que eles se localizam no tempo e no espaço, e podem fazer essa releitura, que nós chamamos, ou uma análise, né, em última perspectiva, a partir dos seus conhecimentos prévios. Livros que são comemorativos, livros memoriais. Então, nós temos em museus, nós temos alguns livros pontuados e escritos por pessoas que foram presidentes, governadores, políticos, e que trazem uma série de incorreções históricas que podem ser útil numa aula de história para confrontar essas narrativas. Então, vejam que este é o maior desafio, levar essas fontes históricas
que falem de determinado patrimônio cultural, problematizar, investigar, interpretar, narrar e fazer uma autoavaliação, né, que nós trabalhamos com essa construção de um processo final de interpretação dessas fontes. E saem trabalhos, digo a vocês, né, de quem está há um tempo trabalhando sobre isso, muito importantes e muito fundamentados dos estudantes, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Então, essas ações com patrimônio cultural são possíveis na história e na educação básica. Elas podem atrelar a questão do currículo, elas podem atrelar outras áreas de conhecimento, as artes, a sociologia, a geografia, a própria ciência, muitas vezes nos contribui para trabalhar com algumas questões, e você trabalha de diferentes maneiras, mas na perspectiva de inserir a problematização e até mesmo o questionamento sobre o que este patrimônio pode narrar a esses estudantes e pode também construir uma memória dessa experiência coletiva em sala de aula. Bom, e aqui eu fecharia a primeira parte quando trabalhamos com a memória coletiva e trabalhamos com essa perspectiva de educação histórica como narrativa e construção do conhecimento histórico em sala de aula. E aí vou dar alguns exemplos para vocês de como construímos uma relação de pesquisas com o espaço da escola, né? A investigação maior, nosso maior projeto, é Patrimônio Histórico-Cultural em Mato Grosso do Sul e seu impacto histórico-cultural, a formação de um sistema de preservação a partir da educação patrimonial. Este projeto começa já em 2014, numa localidade aqui próxima, em que nós fizemos este livro. Depois vou mandar a Javier Teracha. E o livro fala, todas as pesquisas foram feitas na escola. Nós construímos aulas, oficinas na escola. E aí vou explicar o que é esta aula-oficina. A aula-oficina é um outro processo dentro da educação histórica e que agregamos à educação patrimonial os seus elementos para construir a investigação. Então, não somos nós, professores, nem eu da universidade, nem a professora da escola, que determina aos estudantes o processo de pesquisa. Nós fazemos todo junto. E aí, temos hoje trabalhando com algumas escolas em Mato Grosso do Sul e algumas escolas em Mar del Plata, na Argentina, que usam essa postulação de trabalhar o patrimônio histórico e a educação histórica. Pode passar, por favor? Então, só alguns exemplos. Quando propomos a aula-oficina, para ficar claro para vocês, primeiro fazemos toda uma discussão a partir dessa concepção teórica metodológica de Jorn Hyssen, Isabel Barca, sobre a educação histórica e o modelo da aula-oficina. Usamos muito o livro dele, Cultura Faz Sentido, Orientações entre o Ontem e o Amanhã, e de Isabel Barca, Educação Histórica, né, uma nova área de investigação. Não são textos novos, são textos de 2010, 2014, mas são textos que nos trabalham com a perspectiva de formação histórica de sentido, incorporando diferentes diálogos à percepção do entendimento da metodologia da história ensinada. Então, quando projetamos essas perspectivas, trabalhamos nessa lógica de consciência histórica, de que o sujeito precisa ter o sentido do que está aprendendo, da significação e da interpretação humana do mundo de si mesmo, de perceber o seu lugar de fala e de se perceber nessa construção projetada pela sociedade. Então, no processo da aula-oficina, há primeiro uma construção de pesquisa sobre que bens patrimoniais
podem ser trabalhados relacionados à dimensão de história ensinada. Como falava anteriormente, precisa estar inserida no currículo, precisa estar numa relação em que o professor da escola consiga dizer, bom, este tema vou trabalhar com segundo ano ensino médio, este tema vou trabalhar com os pequenininhos de la educação primária. Não, este eu vou trabalhar só com grupos de jovens e adultos. São diferentes temas e perspectivas a trabalhar. Então, a aula oficina, ela é pensada, projetada a partir de alguns temas. Então, um deles é este que apresento, patrimônio, memória e museus, análise e problematização da ausência e permanência, sobre o feminino no Museu José Antônio Pereira, em Campo Grande, Brasil, que é feito por Silvia Ayabe, que é minha orientanda, e que, a partir de uma inquietação no nosso grupo de pesquisa, foi perceber neste museu, que conta a história, teoricamente e formalmente, né, construída pela elite do lugar, de que José Antônio Pereira, ao final eu vou mostrar a foto, era o fundador da cidade. Bom, e há um museu, então, construído para este fundador da cidade. O museu fica numa casa, em estilo colonial, datada do século XIX, que foi já várias vezes reformada, só que em todo o museu você percebe alguns elementos, bens patrimoniais, que são femininos, mas que nunca são lembrados na narrativa oficial histórica. Então, toda a pesquisa se projeta a discutir isso. Como essas narrativas sobre a história da fundação desta cidade, que é a capital do estado, se dá pelas marcações de memória de um homem branco, né, de origem eurocêntrica, e que veio à cidade. E as outras pessoas? E as mulheres? Então, todo o trabalho de Silvia é pesquisar essa discussão, essas ausências, essas inserções, e construir, a partir dessas inúmeras fontes que ela está coletando, aulas oficinas para serem trabalhadas no ensino médio. Porque no ensino médio trabalha-se com algumas concepções relacionadas à história do Brasil republicano e à história do Brasil contemporâneo. Então, nós fazemos o atrelamento entre o que esses discursos trazem dentro do patrimônio museal, que conta um pouco essa história do Brasil por um prisma masculino, ou não contam. Que objetos são esses? De onde são preservados? Enfim, e aí todas as oficinas, não são poucas, não? São de 5 a 10 oficinas, vão trabalhar com diferentes fontes históricas. Então, Silvia tem hoje fotos de jornais, reportagens de jornais, várias imagens, fotografias que foram coletadas no arquivo público, várias narrativas que foram construídas sobre este museu, inclusive no âmbito governamental, a própria narrativa da família. Essas fontes serão usadas na composição das aulas oficinas que seguem essa lógica da educação patrimonial. Bom, posso passar o próximo? Senão eu vou comer o tempo todo. Este é um outro também ligado ao mesmo projeto de Silvia, estava fazendo, era Vitor Prado, já cerrou-se, que trabalhava com as memórias da cidade, as memórias urbanas, não é? E como essas memórias urbanas poderiam ser usadas em sala de aula. Então, ele pegou livros que eram de vários memorialistas, de artistas da cidade, narrativas regionais, construídas, né, em diferentes periódicos, para construir as aulas oficinas, que foi usada agora
em seu estágio de docência, né? Pode passar o próximo. Este também, finalizando agora, Lisley, também minha orientanda, trabalhou eminentemente com as memórias culturais de mulheres artesãs, porque temos aqui uma relação muito grande com grupos indígenas. Mato Grosso do Sul é a segunda maior população indígena do Brasil, perde apenas para o Amazonas. Então, essas mulheres repassam a outras gerações seus fazeres, seus saberes em diferentes concepções. Então, nos 2 anos de pesquisa, ela fez todo um trabalho e um levantamento com, inclusive, um grupo que é de economia solidária de artesãs, em que elas fazem aulas com gerações mais jovens, com outros grupos culturais que queiram aprender essas técnicas de artesãos. Ainda nós percebemos o número de fontes sobre isso muito escasso. Usamos muito a história oral, usamos muito a memória, Michel Pollack, Habermas, para nos dar aí uma concepção teórica e metodológica nesse âmbito da pesquisa. O Alistair Thompson também trabalhando com essa ideia do ontem e do hoje, e do que é esta memória produzida por grupos minoritários para fundamentar essa discussão. Pode passar o próximo, por favor. Começamos esse ano, Nelson, que é também orientando. Nelson está pensando a história ambiental e a utilização do ecomuseu na educação. Então, ele agora descobriu um lugar que foi revitalizado, e também é uma questão extremamente pertinente ao patrimônio cultural, que é a questão do patrimônio ambiental. Nós temos que cada vez mais fortalecer essa discussão, porque ela é representativa e extremamente presente na nossa discussão histórica, não? Mato Grosso do Sul é considerada, no Brasil, a capital mais verde. Significa, porque suposto é a mais integrada ao ambiente natural. Dizia aí para vocês. Eu estou fazendo como eu expliquei na Argentina, que queriam saber o que era isto. E aí a perspectiva da educação ambiental com o patrimônio cultural nos envereda por uma relação de uma análise histórica de pertencimento e relação com esse espaço em que estamos vivendo. No momento em que a gente está vivendo agora, é extremamente pertinente, porque estamos cada vez mais em nossas casas e alguns espaços do meio ambiente estão se regenerando. Então, o Ecomuseu é uma proposta que veio de modelos alemães, né? E nesse processo, desde 2010, a Alemanha vem trabalhando muito com a lógica de que o museu tem que estar relacionado ao viver dos sujeitos, ao ambiente em que este sujeito vive. E é uma discussão muito forte no Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que trabalha a questão do ecomuseu como uma relação entre a experiência de pesquisa histórica, ou seja, quais são as nossas relações com artefatos arqueológicos, diferentes ambientes naturais, diferentes paisagens históricas. E aí, correlacionando isso com o ensino de história, é importante frisar que os pequeninos, quando começam a aprender história, aprendem a história do lugar em que vivem, do seu bairro, da sua família, da sua casa, do seu entorno cultural, das paisagens urbanas e rurais. Quando a gente trabalha com a discussão do ecomuseu com os menores, com os pequenos, fica muito presente essa construção de uma história na cabeça deles que valorize todos os fazeres e saberes dos grupos, sejam eles rurais,
grupos agrícolas, trabalhadores de movimentos de terra, até a destruição que o homem vai causando ao longo da sua ação com a natureza, desde a Revolução Industrial. Então, é um projeto que, enfim, estamos aí construindo algumas discussões com o Nelson, mas tem ficado muito, muito provocativo. Próximo, por favor. Esse também começamos há pouco, que é a invisibilidade feminina e o silenciamento de uma história numa comunidade quilombola em Campo Grande. Vejam que a maioria deles circunscrita a Campo Grande, mas se relacionam com diferentes perspectivas nacionais e globais. Porque tia Eva, por exemplo, era uma ex-escrava, uma negra escrava, que veio morar e construir um quilombo. Ela veio no mesmo período que José Antônio Pereira, pero não é em nenhum momento lembrada por a história oficial como uma mulher que construiu um quilombo e que veio formar a cidade. A história oficial coloca a fundação da cidade por José Antônio Pereira e não por Eva Maria de Jesus. Então, a pesquisa, que é a pesquisa feita por Cassie, né, Francisca, tem trabalhado com este levantamento. A comunidade quilombola tem uma igreja, que vou mostrar a imagem ao final, e uma estátua do que foi reproduzido ser a tia Eva, né, a escrava, e que por várias vezes foi vandalizada, jogado a tinta branca, já foi derrubada. Então, há investigações nesse patrimônio cultural africano e afro-brasileiro, que também permite trabalhar com a construção das identidades e dessas representações culturais também, não? Pode passar o próximo, já está finalizando o meu tempo, não é? Bem, esses usos e conceitos, não é, que eu apresentei ao longo da narrativa hoje para vocês, que, claro, né, são poucas discussões que foi possível fazer, mas trazem essa perspectiva mesmo de incitar em vocês como a aprendizagem histórica, pelo prisma da educação histórica e pela contribuição do patrimônio cultural, nos pode ampliar de uma forma muito profunda e, por que não dizer, desafiadora, de temas, conceitos, conteúdos, problemas e metodologias da história. Não é uma história factual, não é uma história estática, é uma história em constante movimento, porque tem essas interpretações, porque os estudantes conseguem compreender que acontecimentos históricos estavam envolvidos ou ainda estão e podem construir esta memória e esta narrativa de futuro sobre determinados bens patrimoniais e que, de certa forma, contam também a história desses estudantes ou não, né? Como diz Rissen, né, a história deve ser aprendida como uma experiência cultural, que põe à disposição de estudantes objetivos orientativos, orientativos no sentido da objetividade e subjetividade, de uma orientação temporal, de marcação temporal, de memória, de interpretação e também de leitura dessas fontes, problematizando o que elas nos falam, né? Pode passar o próximo, por favor? Assim, interpretar, não? Tem um significado importante para a história, porque ela amplia o nosso enfoque neste passado, presente e futuro. Ela faz essa nossa relação de que por que não queremos mais que no futuro tenha-se um monumento em homenagem ou um monumento que demarque grupos que foram racistas, grupos que maltrataram indígenas, enfim, não é? Nós podemos ter essa problematização.
E a educação histórica faz isso, ela orienta esse sujeito a questionar nessa discussão do tempo histórico e no espaço em que ele está inserido. E aí, discurso sobre essa história, memória, espaço cultural, desde o processo de escolarização, ou seja, desde o momento em que trabalhamos com ele em sala de aula, e até a sua vida social, que é o que o Rissen e a Isabel falam muito, dessa produção do sentido histórico. É produzir com este sujeito a significação de que a história vá para além da sala de aula, né? Pois passar. E aqui algumas imagens do que eu falava. Este primeiro é o Museu José Antônio Pereira, essa é Eva Maria de Jesus, é ex-escrava, aqui é a igreja dentro da comunidade quilombola, esse é o espaço central de Campo Grande, espero que venham um dia nos visitar. Esses são alguns dos elementos em que nós coletamos no grupo de artesãs que elas fazem, isso é o sobá, que é um alimento que foi tombado historicamente e que elas reproduzem em réplicas pequenas e que são vendidas para o Brasil inteiro e até para o mundo, porque ela é de origem japonesa, de alguns grupos japoneses que migraram para cá, e ela ficou como um patrimônio histórico imaterial da alimentação em Mato Grosso do Sul, e hoje ela está no mundo inteiro. E esse é um pilão muito usado por mulheres em épocas do século XIX, no Brasil, em que elas devem ter também pela Colômbia, acredito que sim, pelo Brasil, foram muitos que usavam em espaços mais rurais, né, todo feito em madeira de lei, todo esculpido à mão, e as mulheres que manuseavam esse pilão para amassar, a ser alimentos com cereais, com café e com outros grãos que tinham nas fazendas em que elas moravam. E este está no Museu José Antônio Pereira. Bem, gracias a todos, espero terem gostado e vamos às perguntas. Passei um pouquinho. Tranquila, profesora. Obrigado. Alejandro, ¿estás ahí para que orientes las preguntas? Bom, Alejandro está aí. Hola. Listo, Alejandro. Hola. Queda en tus manos. Gracias, Javier. ¿Estás en tu conexión? Me disculpo por todo por tu problema de conexión técnico. Pero ya solucionado. La dinámica que vamos a manejar para esta hora, entonces, como hemos dicho anteriormente, preguntas en el chat. Aparece una profesora Jacqueline. María Guadalupe Mendoza Ramírez pregunta: ¿estos museos son visitados por los niños con apoyo de los maestros o se desarrollan actividades previas para explorarlos? Sí, esto es una otra concepción que estamos ahora a trabajar acá en Mato Grosso do Sul. No había en muchos museos la educación patrimonial. Este que falamos, né, este que Silvia e eu pesquisamos, hoje tem uma persona, uma estagiária, não, que acompanha os estudantes e os maestros, y van allá. Y la mayor, sí, pero la dificultad que estos maestros tienen es que no saben sobre la historia. Então, quando começamos a fazer o projeto, a primeira coisa que fizeram foi: nos venham dar aulas, oficinas, por favor, para sabermos um pouco mais sobre este lugar. Porque os niños têm que aprender a história de Mato Grosso do Sul. E, algumas vezes, as professoras levam a este museu, mas somente há uma visita. Não é um processo de educação patrimonial.
¿Entendes? Perfecto. El profesor Javier le hace otra pregunta. Desde la educación patrimonial, ¿cómo se entienden las relaciones y diferencias entre memoria e historia? Ah, sim. Uma excelente pergunta. A educação patrimonial no Brasil vem trabalhada desde a década de 90, mas eles usam muito as concepções teóricas francesas. Então, quando vamos ler os documentos e livros, percebemos isso. Há uma relação muito forte entre a história e a memória. Então, o arcabouço da educação patrimonial trabalha com a orientação, a observação, a orientação do grupo para visitar determinado bem patrimonial. Com isso, se faz o levantamento se ele é histórico, quando foi fundado, todos os elementos históricos. Bom, que memória narrada sobre isso? Então, eles separam muito claramente o que é história e o que é memória, conceitualmente e metodologicamente. E aí, quando vão isso, agora fiz parte de um grupo de análise sobre alguns patrimônios no Brasil e ficou muito claro a necessidade histórica da educação patrimonial de datar determinado monumento, de perceber se é histórico, se é comemorativo, todas as partes artísticas que ele compõe, desde o material que foi usado fisicamente, que tintas, que se foi cobre, se foi ouro, se foi prata, como construiu, qual artista idealizou, e depois trabalha-se a outra parte, que não é a parte física, digamos assim, que eles consideram história como a parte física. E aí trabalha-se com a memória. E na memória eles trabalham nessa concepção de narrativa, uma observação sobre o monumento, a experiência deste estudante, dessa pessoa que está narrando, e do que ela interpreta sobre isso. Então, é uma memória individual, não faz uma projeção de memória coletiva ao final, não. São as diferentes interpretações. Por isso, eu disse que usamos a educação patrimonial no âmbito da alfabetização cultural, nesta parte mais histórico-física, o que fala do museu. Então, o museu é uma edificação do período colonial, e tem 4 janelas, 2 colunas, 4 salas grandes, o teto é tal, o seu chão é todo ladrilhado, essas características. E, no processo de construção de interpretação, há a questão da educação histórica, porque essa, sim, nos dá a dimensão de profundidade para questionar, problematizar e interpretar as fontes, não? Perfecto. Tenemos 4 preguntas más. Me gustaría realizar bloques, si le parece bien. Entonces, tranquilo. El profesor Iván Vázquez le pregunta, primero la felicita por su conferencia y después pregunta en qué parte se podría involucrar la memoria oral para recuperarla. El profesor Andrés Felipe Castañeda hace otra pregunta. ¿Qué posibilidades y problemas ve en la utilización de TIC, en la educación patrimonial? Certo. Bueno, os dois são muito próximos. A memória oral, e aí a gente pode usar muito a concepção de Maurice Hubwachs com a história coletiva, Alistair Thompson fala muito sobre a concepção da memória individual e memória e história oral,
porque aí podemos fazer uma correlação do que é o questionar, né, e do que é o lembrar. Então, são concepções bem diferentes. E quando trabalhamos com bens patrimoniais, a memória é um elemento fundamental. E a memória oral, hoje, há diferentes grupos e diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Por isso, eu sempre falo, eu uso muito o Rob Vax e o Alistair Thompson, justamente porque os dois comungam das mesmas concepções e nos colocam isso. Você vai narrar ao sujeito a sua experiência de visitação àquele bem patrimonial, você tem um roteiro a ser construído na aula oficina com este sujeito. Então, você não vai chegar lá e dizer assim, eu achei muito bonitinho, é hermoso. Não, tem que ser fundamentado. Então, este sujeito já vai com uma construção maior de entendimento do que é aquele bem patrimonial. Então, a sua memória, ele já entrevistou os avós, ele já leu em jornais, em periódicos, visitou outros lugares, para fazer essa comungação de ideias. Bom, isso é uma coisa. Quando trabalhamos com as culturas imateriais, que vamos remontar festas, tradições como das artesãs, de indígenas, há um grupo acá que vai com as indígenas terena, fazem todas, e é vendido para o mundo inteiro, são pequenas bonecas que representam as indígenas. Somente as mulheres fazem aquilo. Então, não tem nada escrito sobre isso. Então, você tem que trabalhar com essa memória oral. E aí, sim, construir uma outra concepção histórica sobre por que não se fala, já visto que estão aí há séculos produzindo este material. Então, são concepções da memória que trabalhamos nessa perspectiva da história oral. Sobre o uso da educação patrimonial, que, na verdade, usamos como uma fundamentação metodológica para atrelar as perspectivas curriculares da escola com a análise das fontes históricas. Porque ela trabalha e hoje, pelo menos alguns países, já têm colocado isso em todos os seus projetos escolares, trabalhar com os patrimônios que fizeram àquela sociedade, àquele grupo onde os alunos estão inseridos. Então, nós damos este processo de trabalho com a educação patrimonial na formação dos professores. E, depois, trabalhando com as visitações, as aulas oficinas e o processo didático histórico, não? Não estou te ouvindo. Hay dos intervenciones más por el chat, una de María Guadalupe y otra del profesor Marco Antonio Sánchez Daza. La primera le solicita que si usted puede dejar al servicio del auditorio algunas de sus investigaciones sobre sí. educación patrimonial e historia. Y el profesor Sánchez Daza reflexiona sobre, ¿puede ser incluida la historia de los pueblos y comunidades indígenas? Sim. Depois, caso queiram o meu contato, pode pedir a Álvaro, a Javier, e posso deixar aqui também, caso queiram, como eu falo, somos públicos, vamos ajudar a construir. Sobre a educação patrimonial com os indígenas, é extremamente importante. Conversávamos ontem numa outra mesa sobre isso. Eu não trabalho com indígenas, mas tenho colegas que trabalham com essa discussão. Mas a América Latina como um todo, eles foram muito invisibilizados, silenciados. Então, se fizerem um levantamento de quantas
monumentos, estátuas temos sobre indígenas na América Latina, vão perceber que não representa o número de população que ainda aqui está. Porque temos essa ideia de que fomos colonizados e que esses sujeitos estão diminutos. Não, não estão diminutos, estão conosco. Né? Então, esse processo que eu falei sobre as artesãs indígenas são as cerâmicas das indígenas Terena. Desde sua criação, antigamente, elas usavam esses jarros e outros artefatos para guardar alimentos. Sempre foram as mulheres que fizeram esse trabalho. Os homens até hoje não colocam a mão em nada. E essas cerâmicas hoje são exportadas. Você vai na França, encontra. Vai em Portugal, encontra. Na Espanha, encontra. E elas sobrevivem nesta aldeia e com esse trabalho. E é uma arte e é um patrimônio. Mas não é falado, não é ensinado. Então, continuamos a ensinar a história indígena lá na escola pelo prisma do colonizador, pelo olhar do colonizador, e não pelo olhar deste indígena, desta indígena. Então, quando trabalhamos com estes elementos patrimoniais, com os seus bens patrimoniais, percebemos inúmeras questões que estão envolvidas no nosso cotidiano, na nossa vida diária, no nosso fazer cotidiano. Perfecto. Finalmente, el profesor Nilsson nos transmite una pregunta que surge a través de Facebook. Dice, a partir de la perspectiva patrimonial que nos ha expuesto, ¿cómo entender los movimientos y acciones de ataques a determinados monumentos alrededor del mundo que han tenido lugar durante los últimos meses? Sim, importantíssimo. Volto àquele colega que perguntou sobre a memória. Exatamente isso. Que memória queremos registrar? As contribuições dos patrimônios são datadas historicamente. Por isso contextualizamos. Então, é a vinda dos bandeirantes, são os colonos, são japoneses, a migração holandesa, enfim, trabalhamos com todas essas perspectivas em determinados períodos históricos. Eu penso que a lógica de derrubar o monumento não vai retirar a problematização em torno dele. O monumento, ele é apenas a representação cultural de um grupo que sedimentou a memória. Então, este monumento pode sim ser muito usado no ensino de história, usado para contextualizar, usado para compreender por que foi edificado aquele monumento para determinado sujeito que era um algoz, que era um racista, que era um colonizador. Isso também é uma problematização histórica. Estranhamento e de pertencimento. E, além disso, com a conceituação do que é um monumento histórico e do que é um monumento comemorativo. Eu falei um pouco disso no início da minha fala, mas é importante problematizar, porque mesmo lá onde derrubaram a estátua do Colombo, colocaram uma estátua de uma ativista negra, que foi retirada também. E a nossa concepção, pelo menos a minha, enquanto historiadora, e que trabalha com os processos educativos, é que retirá-los não vai tirar do processo cultural de massacre de indígenas, massacre de negros, invisibilidade de mulheres e de outros grupos minoritários. Isso vai acontecer na sociedade como um todo. Nós temos que levar essa problematização para o âmbito da sociedade e da sala de aula.
Alguns lugares do mundo têm trabalhado com a concepção de fazer um levantamento histórico mesmo, de pertencimento e estranhamento cultural com os monumentos, e de deixá-los no museu, em que você tem a explicação do que foi aquele sujeito. Isso é um processo de educação patrimonial. Você precisa explicar ao sujeito por que aquela estátua foi derrubada, por que não queremos mais ela naquele lugar. Então, não é simplesmente derrubar. E eu trabalhei agora uma disciplina em que a gente dialogou muito sobre o que o Estado Islâmico fez na Arábia Saudita em 2016 a 2018. Nós tivemos inúmeros monumentos históricos que não necessariamente eram representativos de grupos colonizadores e que foram sumariamente explodidos. Então, mas por quê? Mas o que significa isso? Nós temos na Revolução Francesa inúmeras igrejas ao longo de toda a França que tinham vitrais maravilhosos que foram destruídas, que serviram, outras que foram como espaços de socorro a grupos que eram perseguidos, outras que foram usadas pela guerra para colocar mantimentos da guerra. Enfim, você tem aí muitas coisas envolvidas na dimensão do patrimônio. Então, eu penso que só derrubar é um ato político? Sim, é um ato político. Mas todo político tem que ser problematizado. E a história faz isso, ela problematiza o porquê de destruir agora. Quantos anos isso ficou? Por que agora? Qual o contexto? Então, você está trabalhando também com aquilo que o Hissem fala muito, né? Essa orientação temporal do presente, passado e do que a gente quer no futuro. Então, provavelmente não vamos aceitar mais monumentos comemorativos a esse tipo de sujeito, né? Muy bien, doctora, ya para cerrar, una pregunta del profesor Andrés Felipe Castañeda. ¿Qué fortalezas y debilidades ve en la utilización de las tecnologías digitales en la educación patrimonial? Sim. Hoje, desde os anos 2000, há grupos que têm trabalhado, e no Brasil há uma professora chamada Marcela Albaine, que trabalha com as tecnologias educacionais e a concepção histórica em monumentos e museus. Porque você trabalha hoje com museus virtuais. Isso é um novo desafio. Visitas a centros históricos de forma virtual. Panoramas artísticos em que são colocados em outdoor e você passa de carro e vai compreendendo o que cada um fala. Então, essa é uma área de conhecimento, ainda na América Latina, muito incipiente. Há poucos estudos sobre a educação patrimonial e as tecnologias. Ainda temos uma dificuldade, principalmente no campo histórico, não? Ainda temos uma dificuldade muito grande de nos desprender do papel, do documento, né? Então, isso é um desafio ainda. E penso que talvez mais pesquisas nesse sentido possam ser feitas, porque os museus virtuais, todos os museus do Brasil e do mundo, desde o início da pandemia, perderam cerca de 65% da sua visitação. Cerca de 80% das edificações históricas estão ruindo, porque a cultura, né, é o último elemento na cadeia de importância social neste momento de pandemia. Só que sem cultura não se vive. Então, este é o elemento em que hoje eu só posso conversar com vocês graças às tecnologias. Então, o fazer histórico tem agora um desafio também, né, fazer do profissional de história, de se voltar às tecnologias.
porque com a educação patrimonial, você consegue também trabalhar com os museus virtuais, inclusive, um grupo apresentou para mim essa perspectiva, com essas inúmeras representações nos periódicos sobre o que vem acontecendo com bens patrimoniais no mundo como um todo. E há uma discussão da educação patrimonial relacionada ao turismo e à perspectiva da tecnologia, porque muitos lugares do mundo têm acoplado a educação patrimonial também no âmbito financeiro, e usam as tecnologias para isso. Então, o Museu do Louvre foi o primeiro e cobra caríssimo para você visitá-lo, porque realmente é um trabalho muito delicado. Você precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com isso. Eu estou agora trabalhando junto com o Museu de Arqueologia, aqui do Mato Grosso do Sul, e nós temos mais de 22 mil peças indígenas e arqueológicas, de mais de 2 milhões de anos. Então, como transformar isso pela perspectiva da educação patrimonial e levar à discussão do museu virtual? Então, é um desafio tremendo, muito difícil, mas que eu acho que tem aí, para quem deseja continuar, né, fazer pesquisas, é um campo muito frutífero. Muy bien, profesora, muchas gracias por su presentación. Estamos muy complacidos por todo lo que nos ha presentado el día de hoy. Queremos extenderle pues un saludo grande desde acá, desde Colombia, y a los asistentes también. El profesor Nilson Javier Ibacón compartió con ustedes en el chat nuestro canal de YouTube, Encuentros por la Historia. Allí estaremos colgando el día de mañana esta conferencia, la de la sesión anterior del profesor Mauricio Restrepo. Recuerden que tenemos hasta el momento 18 conferencias colgadas entre diversos temas de educación histórica y cuestiones disciplinares, investigaciones disciplinares de la historia. Sin más por hoy, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Tenemos sorpresas, estaremos compartiendo con ustedes la información en nuestro portal de Facebook sobre la programación del mes de agosto. Se vienen sorpresas.